A cada dia surgem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. As histórias se multiplicam. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de existir vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Alguma coisa está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contato extraterrestre. Argentina, 1995. Um piloto está prestes a aterrissar um grande avião de uma companhia com 130 passageiros quando vê um OVNI que coloca o voo em risco e o obriga a abortar a aterrissagem. Próximo a ele, um piloto militar que se aproxima no mesmo aeroporto vê o incidente desde o ar. México, 1983. 4 pilotos e engenheiros são testemunhas de que um OVNI iluminou a cabine do avião. Chile, 1997. Um piloto militar, um piloto civil e a torre de controle detectaram um OVNI que os obrigou a realizar uma manobra evasiva para evitar a colisão em pleno voo. O incidente é tão sério que é criado um organismo oficial dedicado a investigar o fenômeno, o que acaba gerando uma série de anomalias. México, 1994. Um controlador aéreo de um dos maiores aeroportos da região muda seu ponto de vista sobre o fenômeno depois que um avião colidiu com um OVNI. O fenômeno é visto do ar e da terra. A quantidade de casos de OVNIs vistos pelo pessoal da aeronáutica civil e militar, presenciados dos aviões e das torres de controle, se multiplicam dia a dia. O mistério sobre esses incidentes é tão grande como o fenômeno em si. Entretanto, esses casos aportam uma visão insuperável dessas manifestações. Se trata de testemunhas privilegiadas que sabem observar os céus e permitem ter um acercamento único desse fenômeno. Por que existem tantos casos? Porque muitos dos envolvidos nesses incidentes temem contar suas experiências. Os incidentes que envolvem OVNIs e aviões apresentam uma série de variáveis muito importantes e fascinantes. Testemunhas qualificadas, registro de evidência por aparelhos específicos para detectar objetos que voam e investigações oficiais que nem sempre vêm à tona. Mas, principalmente, podem colocar os voos em risco? Há relatos de pilotos que avistaram luzes e objetos que não puderam identificar. É claro, porque agora tem mais testemunhas nos céus com ponto de vista claro e de melhor vantagem. Sabemos que está presente fora e dentro do espaço aéreo controlado. Inclusive foram vistos saindo do mar. Há alguns países, na Europa e na Ásia, que dizem que as operações aéreas foram afetadas. Então é por isso que é importante que nós saibamos do que se trata. Ninguém sabe o que é o fenômeno OVNI. Esses governos sabem que o espaço aéreo está sendo violado por naves que eles não conseguem controlar, não conseguem falar quando vão aparecer ou quando vão embora. Eles estão absolutamente sem poder para fazer qualquer coisa. E isso é uma coisa que nenhum governo quer admitir aos cidadãos, que eles não têm nenhum controle da violação do espaço aéreo. Esse fenômeno te atinge, te desafia quanto à sabedoria que deve ter como profissional da aviação. E tem que fazer as perguntas necessárias. Aí é quando percebe que isso é um perigo. A gente fala com os pilotos na sala da equipe quando a gente entra, especialmente com os ex-militares. Eles têm histórias para contar. Eu falo que talvez 80% deles já viram alguma coisa, mas eles nunca contam para ninguém. Acredito que o fenômeno deve ser estudado toda vez que possa interferir em operações aéreas. Mas me dá a impressão que se manifesta para que justamente possamos vê-lo, sem interferir em nossa operação aérea. O fato de não controlar faz com que o risco aumente. Então eu vou, mas há objetos em minha rota de voo que ninguém tem controle, domínio sobre eles. É um absurdo, não? Íamos com um avião, acendíamos e apagávamos as luzes. Com o OVNI, e ele reduz a dimensão da luz, ficando uma luz plana e fina.
Tomara que não haja um incidente com esse tipo de objetos que voam por onde eu estou passando. Todos os controladores de tráfego aéreo, pela sua profissão, talvez tenham passado por mais de uma situação digna de mencionar. Percebi que os OVNIs sempre estiveram ao lado da aviação, tanto civil como militar no México. Se a maioria das pessoas percebe que o OVNI está voando o tempo todo e não podemos fazer nada para detê-lo, haverá muitas pessoas com medo por aí. Enrique Colbeck Vergara é um controlador aéreo mexicano que trabalha há mais de 30 anos na área. Entretanto, foi a partir de uma experiência a qual um avião colidiu com um OVNI, quando ele mudou para sempre sua visão a respeito do fenômeno que os cidadãos mexicanos denunciam quase diariamente, abordando-o desde um enfoque de segurança aérea. Antes eu não prestava atenção no fenômeno. Era algo muito distante, como normalmente nós humanos fazemos, até que algo me aconteceu e me fez refletir. Enrique Colbeck Vergara é controlador de tráfego aéreo em um dos maiores e mais movimentados aeroportos do mundo. Naquela época eu controlava uma aeronave que fazia um voo doméstico de Guadalajara para a cidade do México. Era um DC-9. E meia hora antes que essa aeronave chegasse à área terminal da cidade do México, tínhamos recebido várias ligações de várias pessoas que estavam vendo um objeto que estava sobrevoando o edifício. Um investigador do fenômeno OVNI também obteve essa informação e decidiu subir a um terraço próximo para tentar captar o OVNI com sua câmera. Não vi absolutamente nada. Até às 8, 9 da noite. No transcurso da noite, pude ver um objeto acima do Hotel do México. Era um objeto luminoso. Nós éramos os únicos que não sabíamos deles. O capitão Raimundo Cervantes Ruano se aproximava de um avião DC-9 e não tinha visto as luzes que sobrevoavam o lugar. Me aproximei ao máximo para aterrissar e acionei o trem de pouso. No transcurso que o trem de pouso vai baixando, eu sinto um impacto debaixo da cabine e imaginei que provavelmente um pneu tinha furado ou algo tinha acontecido com o trem de pouso. Declarei estado de emergência porque acreditei que foi atingido por um helicóptero desses de telejornais que ficam sobrevoando a cidade do México. Alguém falou ao capitão para fazer contato com a torre para saber o que o atingiu, coisa que não sabíamos. Mas alguém fez a conexão e então comuniquei para o capitão. E nesse intervalo de que havia comunicação dos serviços da empresa conosco, nos ligaram do centro para nos informar que algumas pessoas tinham visto que uma aeronave tinha sido atingida por uma luz e tinha desaparecido. Eu consegui ver 2 sinais primários que não dei importância porque podiam ser tráficos de baixa altura na área de Toluca, no aeroporto de Toluca. Da mesma forma que esses sinais apareceram, eles desapareceram, mas o extraordinário é o que já tinha sido reportado antes. Que na área em que eu trabalhava, todo mundo achava que tinha batido em algo e todos começamos a nos preocupar. Eu não vi nada. Não vi nada porque nesse momento em que fazia a volta, eu tive que olhar para meus instrumentos, fazer meus ajustes. O avião vinha voando com piloto automático, então, na hora do impacto, eu estava olhando meus instrumentos. Não vi nada. Na verdade, me assustei porque eu tinha o controle dessa aeronave. O capitão me perguntou preocupado. Ele disse, o que bateu em nós? E eu comentei com ele que, infelizmente, não tínhamos nada do tráfego, que não sabíamos se tinha batido em alguma antena, algum helicóptero ou algo desse estilo. Declarei estado de emergência e avisamos a torre de controle que íamos sobrevoar a pista a uma altura em média de 30, 50 metros, com o trem de pouso. A experiência de 1994 mudaria para sempre a opinião de Colbeck sobre seu trabalho. O que aconteceu na noite de julho de 1994? Contra o que o avião bateu? O que as câmeras registraram? E os peritos da aeronave? Nos aeroportos civis e militares, os pilotos e controladores aéreos denunciam incidentes os quais não têm nenhuma explicação. A partir dos seus testemunhos, criaram órgãos dedicados a investigar o fenômeno OVNI. O que os motiva a estudá-los? Os pilotos e controladores são testemunhas qualificadas? Por quê? Bem, porque para nós, os relatórios dos pilotos, dos engenheiros, de controladores de voo, de mecânicos ou tripulantes são muito importantes, porque são pessoas treinadas para ver o céu, para entender fenômenos atmosféricos.
que conhecem física, meteorologia, portanto é bastante difícil dizer que presenciem algum fenômeno natural como um OVNI. Por isso, os pilotos para nós são testemunhas-chave. Bem, milhares de pilotos estão juntos no ar por cerca de 24 horas por dia em todo o mundo. Eles são treinados. Geralmente são pessoas que podemos confiar em seus julgamentos. Se um operador de radar se manifesta ou algo assim, não tem que ser investigado porque já é considerado um fato. Porque são pessoas que são avaliadas constantemente. São pessoas que estão qualificadas em todo sentido. São confiáveis. São pessoas treinadas que ainda têm a capacidade de poder discernir em poucos segundos se um tipo de aeronave é conhecida. Então, quando um piloto faz uma denúncia, seja por frequência ou posteriormente faz um reclamo de fenômenos. Na noite de julho de 1994, um OVNI foi visto perto do aeroporto de Benito Juárez, na cidade do México. Henrique Colbeck Vergara era o responsável pelo controle aéreo quando o incidente aconteceu. O piloto Raimundo Cervantes Ruano, pilotando um avião DC-9, estava realizando manobras de aterrissagem quando sentiu um impacto na nave e decidiu declarar estado de emergência ao voo. Esta aeronave estava voando baixo para observar o trem de pouso, que aparentemente estava tudo normal. Finalmente iniciou sua aproximação. Pois seria uma aterrissagem normal, e se fosse necessário eu lhe avisaria, para que houvesse uma retirada de passageiros. O impacto que tinha sentido no avião forçou o capitão a realizar uma aterrissagem de emergência que, entretanto, resultou exitosa. Começaram a revisar e uma das linhas de hidráulico aparece como um corte, como se tivesse sido feito com uma faca. Mas cortada de uma forma totalmente simétrica, não? Então o pessoal de manutenção e eu nos perguntávamos o que tinha acontecido. Efetivamente, no momento de aterrissar o DC-9, ele tinha sido atingido por um objeto voador não identificado e colocou em risco tanto a tripulação, os comissários, assim como todos os passageiros que voavam naquele avião. Os investigadores lembraram o fenômeno OVNI que esteve presente no edifício do World Trade Center há várias horas antes e quando o avião estava em plena manobra de aterrissagem. Os que conversaram conosco mencionaram que ali estava voando algo que foi visto por muita gente, que além disso foi filmado e que nós não tínhamos contato visual e nem contato por radar. Isso tem uma explicação lógica. Quando uma aeronave ou uma nave que está voando estática se mantém sem movimento, o próprio computador eliminador de sinais fixos o elimina, porque supõe que é uma montanha, um edifício, etc. Se não foi um helicóptero nem uma antena, contra o que poderia ter se chocado o avião que comandava Raimundo Cervantes Ruano. Chegamos à conclusão de que, provavelmente, foi um choque de energias, não um choque físico, como quando uma pessoa leva um choque. A energia do OVNI com a energia do avião foi o que nós sentimos como impacto. E fica o mistério de com que esse aparelho bateu, porque bateu em algo, isso é um fato. O fenômeno OVNI é uma realidade em muitas das operações aéreas. Mas esse tipo de incidente coloca os voos em risco? O risco é a possibilidade de que essa aeronave tivesse vindo à Terra, ainda mais por ser um fenômeno desconhecido e nem reconhecido em meu país. Porque eu ia supor qualquer coisa, menos que um objeto estranho tivesse batido com uma aeronave e a tivesse derrubado. E a condição da responsabilidade do controlador ou controladores envolvidos com o voo teria crescido muito. Colbeck começou a perceber que os OVNIs representavam um risco para os voos. Uma ideia que compartilham em órgãos oficiais. O Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, CFA, é um órgão dependente da Direção-Geral de Aeronáutica Civil e foi criado no final do ano de 1997. Cuja missão é recopilar e analisar todos os relatórios antecedentes que tenham a ver com fenômenos aéreos anômalos e que cheguem a, digamos, a estado de investigá-los posteriormente, realizar um relatório para que fique à disposição de qualquer um. Quantos desses casos se tratam realmente de objetos não identificados? Até o momento, há 70 casos, em 500 mil operações aéreas.
Estamos falando de um caso a cada 100 mil voos. Isso representa 0,01%, então o nível de probabilidade é baixíssimo. Poderíamos ter uma ou duas situações por ano que requerem algum tipo de investigação ou análise. Não sabemos as consequências se um desses fenômenos bate em uma aeronave em voo, quer dizer. Podemos falar claramente